Uma das coisas que ficaram meio faltando no governo do presidente Bolsonaro foi um Senado mais forte, principalmente. Em função da conjuntura política, eu acho que nós chegamos numa situação degradante hoje. Se você olha lá para o Supremo Tribunal Federal, você olha com nojo até. Porque as coisas acontecem de uma forma impune e a gente não tem nenhuma expectativa de que isso vai mudar. A não ser com o novo presidente da República e com os senadores que compreendam que a gente precisa defender a nossa democracia com unhas e dentes. Porque o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Eu já me comprometi, Ricardo, a indicar homens e mulheres, sejam contra o aborto, sejam contra as drogas, mas que respeitem a Constituição, que não usem a sua caneta para perseguir adversários políticos e pessoas que sejam íntegras. E assim a gente vai ter segurança jurídica nesse país de uma vez por todas, por décadas. Porque vão ser pessoas com esse perfil, como fez o presidente Bolsonaro. Pois é, essa fala diz tudo, né? Porque ele diz que vai nomear ministros, se for eleito, ministros para o STF, imparciais, ministros que devolvam o que ele considera que foi a perda do equilíbrio, da imparcialidade do tribunal, e que, enfim, a exemplo do seu pai, que nomeou um por critério religioso, terrivelmente evangélico, né? Ele já coloca, vocês perceberam aí, que serão ministros que sejam contra aborto, contra drogas, contra isso, contra aquilo. Quer dizer, o ministro já vai ter que, para ser nomeado, concordar com a sua escala de valores dele, eventualmente presidente da República. O que é uma coisa absurda, quer dizer, é uma coisa contraditória, né? É um sujeito que só vai ser nomeado se tiver uma escala de valores igual e assumir esse compromisso. Então você não pode nomear um ministro com base nisso, né? O aborto, por exemplo, é uma questão polêmica que tem que ser muito bem definida, né? Ainda é hoje um assunto que mexe emocionalmente com a população e há muita manipulação nesse tema, né? Então ele novamente aplica um critério muito vago, muito subjetivo, mas que no fundo é um critério religioso, porque ele aplica os valores religiosos, as doutrinas em relação a esses temas como condição, critério para a nomeação dos ministros, né? E ao finalizar sua fala com como fez meu pai, a gente vê o que vai ser, né? Porque o que o pai dele fez foi um confronto permanente com o STF, né? E aí, nessa fala também, o Flávio coloca o STF no papel que o pai dele exerceu e pelo qual foi condenado. Ele coloca o STF como um núcleo antidemocrático, um núcleo que na verdade, seria um núcleo golpista. O pai foi uma vítima disso, né? Dá nojo, né? Então, realmente um discurso que nós vamos ver aqui na frente, que ele não encontra tanta ressonância assim. O Tarcísio Cavalcante, ou Tarcísio de Freitas, abordado hoje sobre esse tema, ficou meio em cima do muro, disse que sim e que não, né? Quer dizer, ainda uma hesitação que o Tarcísio não deveria ter mais, que vem demonstrando, sugerindo que não tem mais, mas de vez em quando vem esse ato falho aí, não é? Que o Tarcísio, de certa maneira, não contestou, não é? Essa questão do impeachment dos ministros, porque ele fala que o pai não teve um Senado forte, não tendo um Senado forte, lhe faltou a arma principal, que seria uma maioria capaz de produzir impeachment de ministros do STF. É isso que ele está dizendo aí, né? E que agora ele espera um Senado mais forte, que a direita venha mais forte no Senado, mas ele esquece também que ele se refere ao núcleo bolsonarista no Senado, que é minoritário. Mas ele não se refere, ele se esquece de dizer que a direita como um todo não compactuou também com os rumos que o bolsonarismo queria dar ao Senado, né? Então, é realmente mais uma manifestação de um desejo de bolsonarizar mais, ou seja, tornar mais presente e majoritária, se for possível, a extrema-direita.
Isso não me parece uma perspectiva concreta, né? A direita pode até ganhar mais espaço no Senado, mas não essa extrema-direita bolsonarista, que, como a gente vê, a direita está ali no centrão, hoje refratária a dar apoio ao Flávio, né? Ele está no PL, mas os outros 3 partidos, ou 4, que formam esse espectro do centrão, que é a direita, né, não estão com ele, estão neutros. E estão neutros por razões regionais e, volto a dizer, por absoluta falta de confiança, não só nas declarações do candidato, de integridade, que nada mais vai aparecer contra ele, porque falou isso e já apareceu, e como também na falta de preparo dele, não só político para vencer a campanha, como um candidato despreparado para governar, né? Então, é essa a situação dele, né? E ele, cada dia mais, tenta se afirmar como o candidato do bolsonarismo e tentando ser cada vez mais o pai, né? Repetindo toda hora que ele é o candidato do pai, uma coisa muito assim, uma espécie de raciocínio de linhagem, de DNA, né? Que é uma coisa que vale lá para as monarquias, família real e tal, o herdeiro na linha sucessória, aquela coisa. Na política e no sistema presidencialista isso não existe. Perdão. Então, é mais do mesmo, né? E nós vamos ver aqui que, nesse quesito específico, o Gilmar Mendes, o ministro decano do STF, hoje deu uma resposta a ele. A gente tem esse vídeo, se pudermos colocar agora, é muito interessante, que fica na sequência. Como o senhor avalia esse tipo de bandeira para as eleições? Eu acho que, primeiro, é um equívoco, mas é um equívoco compreensível, porque certamente algumas pesquisas indicam que isto tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, ele terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado com essa temática, mas entendo. Há, inclusive, um tipo de propaganda que se faz, diz, não, há um dolo, mas é um dolo bônus. É aquilo que se faz apenas para fins de comercialização, ou no caso eleitoral, para fins eleitorais. Acredito que a questão está mais colocada em relação a esse contexto eleitoral, mas não para se efetivar quando alguém eventualmente lograr obter um cargo de senador. O simples fato de ser promessa de campanha não lhe preocupa? Não, absolutamente. O senhor fala Eu sou enfermeiro que já viu sangue, então não me impressionam essas promessas de campanha. Aí, Nestor, que frase, né? Eu sou enfermeiro que já viu sangue. Ou seja, está trazendo um dado de realidade. O que ele está dizendo é que são promessas de campanha que tem um apelo eleitoral, e um apelo eleitoral muito restrito às bases bolsonaristas, e não assusta um ministro que sabe que quando a realidade se impuser, quando tiver o mandato, o exercício da política, essa bandeira tende a murchar. Por quê? Porque o que o Flávio Bolsonaro está projetando com essa fala dele, a perspectiva que ele está dando para o eleitorado, para o país, é de uma continuidade do confronto entre os dois poderes, o executivo e o judiciário. A continuidade no sentido do governo do pai dele. Houve essa interrupção no governo Lula, mas o pai dele continuou com isso aí, mesmo após perder as eleições, não é? E ele continua com esse discurso. Então, o que ele está projetando para o futuro é a continuidade de uma crise, mas num tom muito mais acentuado
porque ele está se colocando nessa condição, na hipotética circunstância de ser presidente da República, dizendo que vai agravar essa situação. Então você imagine que tipo de recado é esse, né? O país está cansado dessa briga, está cansado dessa crise. E a promessa dele é continuar com isso, não é? Então, a resposta do Gilmar é uma resposta que tenta mostrar a diferença entre intenção e gesto, entre promessa e realidade política, não é? Mas o desenho é de crise, de novo, né? Se permanecer essa questão de colocar, como o Flávio está colocando, o STF, não o pai dele, que foi condenado por tentativa de golpe, mas o STF como o núcleo golpista, a instituição antidemocrática, né? Uma inversão completa da realidade. Porque todo mundo viu a tentativa de golpe, houve um julgamento, 2 anos de julgamento, né? Amplo direito de defesa, tudo como manda a lei. E que resultou na condenação não só do pai Jair Bolsonaro, como de muitas outras pessoas, e especialmente uma cúpula militar que até esse episódio na história do Brasil foi sempre intocada.